Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos fazendo um comentário no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, contém 50 capítulos, 1533 versos e aproximadamente 10 genealogias. Desde a genealogia dos céus e da terra, a genealogia de Adão, a genealogia de Caim, a genealogia de Noé, a genealogia dos filhos de Noé, a genealogia de Terá, a genealogia de Isaac, de Esaú, de Jacó, de José. Então nós temos diversas genealogias, é também chamado livro das genealogias. Talvez daí o nome Gênesis, que significa princípio, começo, né? Ou genealogia. E aqui no capítulo 33 nós vamos ter os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú é uma lista grande de reis que reinaram antes dos reis de Israel. Antes que Israel tivesse rei, esse pessoal dominou no Monte Seir. Essa lista pode ser definida, alguns dizem, 3 seções: os descendentes de Esaú, os descendentes de Seir e os reis e chefes de Edom, mas todos vieram de Esaú, né? A lista é extensa, a lista é grande, vai apresentar ora 11 sheiks, outra hora 8 reis que reinaram em Edom na sequência. Então nós vamos ter uma grande lista aqui dos descendentes de Esaú. São vários nomes, mas ao ler eles nós vemos a importância que Esaú teve, principalmente no Monte Seir, em Edom, e que dominou essa região, né? Os edomitas são chamados descendentes de Esaú. Ficavam numa montanha alta e eles dominaram poderosamente. Houve reis, a palavra em hebraico é aluf, que pode ser traduzida por sheik, por príncipe, por duque. Há diversas traduções da palavra lu aqui. E essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Esaú casou com cananitas e foi amargura de espírito para Rebeca, sua mãe. Ele casou com Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, Eveu. Ele tinha uma mulher que era dos filhos de Et, né, dos Eteus, dos Eveus. Basamate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Nebaiote era famoso, né, um rei que reinou. Então, Esaú acabou casando também com princesa, né? Nebaiote era de Ismael, descendente de Ismael, príncipe de Ismael. E ele casa com uma princesa. E Ada teve de Esaú a Elifaz, né? A Basemate teve a Reuel, e Olibama teve a Gels, e Jalão e Corá. Esses são os filhos de Esaú que lhe nasceram na terra de Canaã. Aqui nessa primeira lista nós temos 6 filhos de Esaú. E Esaú tomou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as almas de sua casa, seu gado, e todos os seus animais, e toda a sua fazenda que havia adquirido na terra de Canaã, foi-se a outra terra de diante de Jacó, seu irmão. Esse verso é importante para notar que Esaú se separa e sai da terra de Canaã. Ele vai a outra terra, não é, porque ele tinha 3 mulheres, pelo menos aí 6 filhos, e ele vai sair dessa terra para outra terra para ir habitar. Nessa época ele tinha 6, depois vai incluir mais filhos que ele vai acabar tendo na outra terra. E diz porque a fazenda deles era muita, tanto a fazenda de Jacó como a fazenda de Esaú era muito para habitarem juntos. E a terra das suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Todos 2 eram poderosos em gado e já não podia mais sustentar, assim como Ló se apartou de Abraão por causa dos pastores de gado. Aqui Esaú também vai se apartar de Jacó, mas deixando a terra de Canaã para Jacó. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom, o pai dos edomitas.
Essas são, pois, as gerações de Esaú. Aqui nós vamos ter a primeira sessão, que vai incluir nessa sessão uma lista de 6 filhos que nasceram das 3 mulheres, e aqui vai depois incluir mais um filho, né? Na segunda sessão nós vamos ter o 7º filho, que é Corá. Então, essas, pois, são as gerações de Esaú, pai dos Edomitas, nas montanhas Seir. Esses são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Adam, mulher de Esaú; Reu, filho de Bassamate, mulher de Esaú; e os filhos de Elifaz. Agora vamos ver os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefó, Gaate e Kenaz. Note que são 5 filhos de Elifaz. E Tima era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e teve Elifaz a Amaleque, e esses são os filhos de Ada, mulher de Esaú. Esses foram os filhos de Reu. Agora vamos ver Reu: Natá, Zerá, Samá, Mizá. Esses foram os filhos de Basemate, mulher de Esaú. E esses foram os filhos de Olibama, filha de Aná, filha de Zibeão, mulher de Esaú, e deu a Esaú Gel, Jalã e Corão. Nessa sessão, nós vamos ter um total de, entre os filhos e netos de Esaú, acrescentando esse 7º filho, Corá, nós vamos ter essa sessão 11 nomes que são relacionados com Esaú aqui, não é? 11 nomes. Agora, do verso 15 diante ao 19, é a segunda sessão, e vai conter filhos que se tornaram sheiks, né? Pode ser sheiks, reis ou príncipes de Esaú. Aí diz: esses são os príncipes. Essa tradução trouxe príncipes. A King James traduz como sheiks. Esses são os príncipes, filhos de Esaú, os filhos de Elifaz. O primogênito de Esaú foram o príncipe Temã, o príncipe Omar, o príncipe Zefor, o príncipe Kenaz, o príncipe Corá, o príncipe Gaetá, o príncipe Amaleque. Esses são os príncipes de Elifaz na terra de Edom, e são os filhos de Adam. E agora vamos ver os filhos de Reuel. E os filhos de Reuel, filho de Esaú: o príncipe Naate, o príncipe Zerá, o príncipe Samá, o príncipe Mizá. Esses são os príncipes de Reuel na terra de Edom, e são os filhos de Basamate, mulher de Esaú. E ainda vem o terceiro: esses são os filhos de Oliama, mulher de Esaú: o príncipe Gels, o príncipe Jalão, o príncipe Corá. Esses são os príncipes de Olibama, filha de Aná, mulher de Esaú. Esses são os filhos de Esaú, e esses são os príncipes, e ele é Edom. Está aí uma lista de 11 príncipes total. Depois, agora vem os descendentes de Seir. Essa é a terceira sessão do livro, né, de Esaú. E esses são os filhos de Esaú. Vai dar uma lista aqui também de 8 reis que reinaram em Edom, na sequência. Esses são os filhos de Esaú, e são os príncipes que ele é Edom. Esses são os filhos de Seir: Oreu, moradores daquela terra; Lotã, Zobal, Zibeão, Aná, Dissom, Éser, Dissá. Esses são os príncipes dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. E os filhos de Lotã foram Ori e Eumã. Irmã de Lotão era Tímina. Esses são os filhos de Sobal, Alvã, Manaate, Ebal, Sefó e Enon. E esses são os filhos de Zibeão. Nessa sessão nós vamos ter aí outros príncipes e reis, são filhos Ainá e Aná. E esse é o Aná que achou as caudas no deserto quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. E esses são os filhos nessas caudas no deserto. Diz que eram poços de águas quentes que ele achou. E esses são os filhos de Aná, Dizom e Olibama, e filho de Aná. E esses são os filhos de Dizom: Edã, Esbã, Itrã e Querã. Esses são os filhos de Ézer, Bilã, Zavã e Assã. E esses são os filhos de Dizã, Uz e Arã. E esses são os príncipes dos Oreus: o príncipe Lotã, o príncipe Sobal, o príncipe Zibeão, o príncipe Aná, o príncipe Dissom,
o príncipe Ezer, o príncipe Dissã. Esses são os príncipes dos Horeus, segundo seus príncipes na terra de Seir. Essa é a seção dos descendentes de Seir. Agora nós vamos ter uma seção de 8 reis que vão aparecer aqui. E esses são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse algum rei sobre os filhos de Israel. Esse verso é interessante, mostra claramente que antes que houvesse rei em Israel, Edom, os edomitas, descendentes de Esaú, já tinham se organizado em reis. E isso cumpre a promessa de Deus para Abraão, que reis procederão de ti. Não era só dos descendentes de Jacó, mas dos descendentes de Esaú saíram reis, saíram príncipes, não é? Sem contar de Ismael também, que saíram príncipes e reis. Reinou, pois, Edom, Belá, filho de Beor, nome da sua cidade foi Dinabá. E morreu Belá, e Jobabé, filho de Zerá de Bosra, reinou em seu lugar. Nós vamos ter que o primeiro rei e o segundo rei. E morreu Uzão, e em seu lugar reinou Haddad, terceiro rei, filho de Bedad, que feriu a Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avite. Note que os edomitas fizeram guerra também aos moabitas. E morreu Haddad, Selã e Masreca, reinou em seu lugar, o quarto rei. E morreu Salã, e Saul de Reobote do rio reinou em seu lugar, o quinto rei. Morreu Saul e Baal-Anam, filho de Acobor, reinou em seu lugar, o sexto. E morreu Baanam, filho de Acobor, e Adar reinou em seu lugar, o sétimo. O nome de sua cidade foi Pua, e o nome de sua mulher foi Melael, filho de Metrade, filho de Mesabe. Há 8 reis aqui, na verdade. E esses são os nomes dos príncipes de Saul, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, pelos seus nomes. O príncipe Timá, o príncipe Alva, o príncipe Jatete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Enon, o príncipe Kenaz, o príncipe Tenã, o príncipe Mizar, príncipe Magdiel, príncipe Irã. Esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações, na terra da sua possessão. Então nós temos essa última seção, 11 príncipes que são mencionados como descendentes de Esaú, não é? Tivemos 8 reis que reinaram em Edom, 11 príncipes que descenderam. Então essa é uma genealogia extensa, genealogia de Esaú. E o fato interessante de eles terem reis até mesmo antes do povo de Israel. Se organizaram em reinos e príncipes bem antes de Israel, na montanha de Seir, numa fortaleza, os edomitas. José vai ser agora, vamos ver a história de José, não é? Agora Jacó continua na terra de Canaã. Jacó continua cuidando do seu gado, sendo nômade, indo de um lugar para outro. Segue o exemplo de Abraão, seu avô, e o exemplo de Ismael, e se torna, então, peregrino na terra de seu pai, na terra de Canaã. Diz, essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Os filhos de Bila e de Zilpa eram mulheres das servas. Então, José, sendo mulher de uma esposa oficial, Raquel, né, de seu pai, ele se sentia acima de seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, e trazia má fama deles a seu pai. José reportava as coisas erradas que eles faziam. E diz a Bíblia que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Foi o primeiro que Raquel lhe deu, filho da sua velhice. José nasceu quando Jacó tinha 91 anos, né? Depois dele vai vir Benjamim, e fez-lhe uma túnica de várias cores, né? José parecia até a minha camisa aqui, uma túnica de várias cores José tinha. Essa túnica de José mostra que ele tinha uma proeminência sobre seus irmãos.
Alguns consideram ainda, alguns comentaristas, como uma túnica real, de várias cores, né? José vai ter proeminência sobre seus irmãos. Ele não é o primogênito, na verdade ele é o primogênito de Raquel, mas não o primogênito de Jacó. Rubem é o primogênito de Jacó, mas como Rubem, nós vimos no capítulo 35, acabou subindo ao leito de seu pai, se deitando com Bila, concubina de seu pai, então ele vai acabar perdendo a primogenitura. A mesma coisa Simeão e Levi, por causa das suas espadas, que foram instrumentos de violência contra o pessoal de Siquém, não é? Então aí eles também vão perder a primogenitura, ficando com Judá, filho de Leia. Mas José é o primogênito de Raquel, mulher de seu pai. Israel amava José mais que seus filhos e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram e já não podiam falar com ele pacificamente. Então, o aborrecimento dos irmãos de José já começa por dois fatores. Uma, dele entregar mau reporte de seus irmãos, seu pai. Segundo, porque o pai lhe faz aquela túnica de várias cores, não é? Ele dá uma proeminência sobre seus irmãos. Agora vai vir o terceiro motivo do ódio dos seus irmãos que vão crescer, os sonhos de José. Sonhou também José um sonho. Nós vemos que no livro de Gênesis, várias pessoas tiveram sonho, né? Jacó era o homem dos sonhos, ele sonhou com a escada, né, indo e subindo. Jacó também teve sonhos, Deus mandando ele retornar. Jacó também teve vários sonhos. E José sonhou também, José um sonho, e contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. Note que há três motivos de aborrecimento. Primeiro, o mau reporte. Segundo, a túnica de várias cores e o amor do pai por ele. E terceiro, os sonhos de José, que começou a aborrecer os seus irmãos. E ele ainda contava os seus sonhos. Ouvi, peço vocês, sonho que tenham sonhado, né? Eu fico imaginando que à noite, quando eles se reuniam, talvez em torno de um fogo, né, para contar como é que foi o dia, José se levantava e contava os seus sonhos, e os seus irmãos o odiavam mais, não é por causa disso. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, esses molhos eram molhos de trigo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava o meu molho. José viu o molho dele se levantando, o dos seus irmãos ao redor, e todos se inclinando diante dele. Então disseram os seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Aqui já começaram os irmãos a achar que negócio era aquele. Será que José, o mais novo deles, só tinha mais um menor, que era Benjamim, não é? Vai reinar sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Os irmãos parece que entendiam o sonho, e por isso tanto mais o aborrecia por seus sonhos e por suas palavras. Mas o sonho não para, o sonho continua, José sonhando. E sonhou ainda outro sonho e contou aos seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. O sol, a lua, o sol a representação do pai, a lua a representação da mãe, e 11 estrelas representação dos irmãos, se inclinavam a mim. E contando a seu pai, aí seus irmãos repreendeu, e seu pai disse, que sonho é esse que sonhasses? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? Agora o próprio pai interpreta o segundo sonho de José, dizendo, o primeiro sonho, os irmãos viram os molhos, eles se encurvando diante de José. Mas agora no segundo sonho, o próprio pai e mãe e os 11 irmãos se inclinam. Verso 11, seus irmãos, pois, o invejavam, mas seu pai guardava esse negócio no seu coração. Gênesis 37, 11, lembra Maria, também em Lucas 2, 20, diz que Maria guardava as coisas que se falava acerca do menino
em seu coração. Quando os pastores vieram, Maria guardava em seu coração as coisas que se falava acerca de Jesus. Da mesma forma, Jacó guardava em seu coração as coisas que se falava a respeito de José, seu filho. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. Eles subiram de novo para Siquém, saíram lá de Hebrom para Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacente seus irmãos junto a Siquém, vem, enviar-te-ei a eles. E ele disse, eis-me aqui. José era obediente ao pai, o pai mandou, e mal sabia o pai que estava mandando José para o seu próprio destino, não é? E ele disse, ora, vai ver como estão os seus irmãos e como está o rebanho e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom e José veio a Siquém, uma viagem de dias. José foi lá atrás dos irmãos e achou um varão, né? Não sabe quem é esse varão, se era um anjo. O achou um varão porque ele andava errado pelo campo. José já não procurava os irmãos, já se perdeu. Perguntou o varão dizendo, que procuras? José estava totalmente, olha para um lado, olha para o outro, totalmente perdido. Ele disse, procuro meus irmãos, dize-me, peço onde eles apacentam. E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouvi dizer, vamos a Dotã. E José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. Os irmãos já não estavam mais em Siquém, estavam mais ainda ao norte, né, em Dotã, e viram-nos de longe antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matar. Quando José vem vindo, os irmãos viram ele, era fácil reconhecer, por causa da sua túnica de várias cores, e disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Olha como eles aborreciam José por causa do seu sonho. Vinde, pois, agora e matemos e lancemos numa dessas covas e diremos, uma besta fera comeu e veremos o que será dos seus sonhos. Note que a intenção dos irmãos era matar a José. Isso lembra já Caim matando Abel, não é? A ameaça também de Esaú tentando matar a Jacó, e não é diferente aqui os irmãos querendo matar a José. Né? Nós vemos que o ódio dos irmãos no livro de Gênesis é uma coisa interessante. E ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Rubem é o primogênito, mais velho, eles vão ouvi-lo. Não é? Também lhes disse Rubem, não derramarei sangue. Lançai-o nossa cova que está no deserto. Havia muitas covas abertas no deserto, covas que não tinha nada, não tinha água, tudo. E eles então lançaram, e não lanceis mão dele. E Rubem falou isso para livrar de suas mãos e para tornar de seu pai. Rubem pensava, nós vamos ensinar uma lição a José, depois nós devolvemos ele para o pai. Mas os demais irmãos sabiam que se José voltasse para o pai, novamente ia dar um mau reporte deles e eles estariam em problemas. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram de José a sua túnica. A primeira coisa que tiraram a sua túnica. Aqui há uma semelhança com o Senhor Jesus. Também quando ele foi para a cruz, tiraram-lhe a túnica. José é uma tipologia perfeita de Cristo. Cristo tiraram-lhe a túnica, José é vendido pelos seus irmãos, Jesus foi vendido por Judas, não é? Então há uma semelhança muito grande entre José e Jesus, não é? José é uma tipologia maravilhosa de Jesus. Tiraram a José sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e o lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água na cova, ela estava completamente vazia, sem água, não é? Possivelmente foi um antigo poço que se secou, e depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Os ismaelitas, descendentes de Ismael, eram comerciantes, estavam indo ao Egito comercializar, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito.
Então Judá é o que vai tomar primogenitura, né? Disse aos seus irmãos: que proveito há em que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos obedeceram. Então Judá teve a ideia. Rubem queria devolver ao pai, queria apenas ensinar a lição para livrá-lo. Mas parece que Rubem não estava lá, e agora quem tem a voz ativa é Judá. Judá é que decide vendê-lo. Se acontecesse algo com José, não seria a mão deles, mas dos ismaelitas. Passando, pois, os mercadores midianitas, parece que eram descendentes de Ismael, mas também eram midianitas. Nós ficamos aqui na dúvida quem de fato levou a José, se foram os ismaelitas ou os midianitas. Chegaram primeiro, talvez, verso 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam a José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Esse verso 28 sugere que os irmãos intentavam vender José, mas na verdade não o venderam. Antes, Judá sugeriu eles a vender, mas parece que veio aquela caravana de ismaelitas e os midianitas chegaram primeiro, acharam José e foram os midianitas que tiraram José da cova e acabaram vendendo José por 20 moedas de prata, apesar que no livro de Atos, quando Estevão está proclamando, diz que José foi vendido pelos seus irmãos. Mas me parece aqui que no 37 e 28, quem de fato vendeu foram os midianitas. Chegaram primeiro, tiraram José da cova e venderam José por 20 moedas de prata, olha a semelhança, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou as suas vestes. Rubem ficou indignado, parece que os midianitas chegaram primeiro. E tornou a seus irmãos, disse: o moço não aparece, e aonde irei? Então tomaram a túnica de José, que eles já tinham tirado, e mataram um cabrito, e tingiram a túnica no sangue. Olha, mancharam a túnica de José no sangue. Jesus também, quando vem, diz que a sua túnica está salpicada de sangue, no livro de Apocalipse, mas está salpicada de sangue com o sangue dos seus inimigos, não é? E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram: temos achado essa túnica, conhece se essa será ou não a túnica de teu filho? Os irmãos não tiveram coragem de mentir para o pai, mas apenas mostraram a túnica manchada de sangue e pediram se o pai reconhecia, deixaram o pai tirar a sua própria conclusão. Aqui Jacó está sendo enganado pelos seus filhos. Lembra aqui que Jacó, quando foi pegar a bênção, aproveitando da cegueira de seu pai, usou também as túnicas de Esaú. Agora, a túnica de José é apresentada, manchada de sangue, perante ele, e ele vai concluir. Verso 33, e conheceu e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu. Foi a conclusão. Os filhos nunca disseram, apenas deixaram o pai concluir. Certamente foi despedaçado José. Assim, os filhos de Jacó enganam ele. Jacó plantou engano. Jacó enganou seu pai com a túnica, com as vestes de gala de Esaú. Agora, seus filhos usam aquela túnica colorida, manchada de sangue, para enganar a Jacó. Então Jacó rasgou as suas vestes. Note que o Rubem também tinha rasgado as vestes. Rasgar as vestes é sinal de indignação. Jacó então agora rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos. Esses panos de saco era para mostrar indignação, e lamentou seu filho muitos dias. Era o pranto que se fazia, a tristeza, as lágrimas. E levantou-se todos seus filhos e todas suas filhas para o consolaram. Interessante, filhas.
A Bíblia só menciona Diná como filha, mas pode ser que os filhos, Rubem, que era o mais velho, já tivesse algumas filhas, e assim as filhas dos filhos também eram consideradas filhas de Jacó, para o consolar, e recusou, porém, ser consolado, e disse, na verdade, com choro, hei de descer meu filho até a sepultura. Jacó sentia muito a ausência de José, vamos dizer ausência, porque José não está morto, e assim chorou seu pai. Quantas lágrimas Jacó derramou. José, nessa idade, tinha 17 anos, quando foi vendido para o Egito. Bem jovem, adolescente, a dor do pai foi grande, e diz que os midianitas venderam no Egito a Potifar. Interessante, os ismaelitas levaram, mas agora de novo voltam os midianitas, né? Venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Esse eunuco de Faraó, muitos dizem que é uma tradução incorreta. Na verdade, Faraó é só capitão da guarda, né? Então, a palavra eunuco aqui, de Faraó, na verdade pode ser traduzido como oficial de Faraó, né? Porque os eunucos eram pessoas castradas, e talvez não é o caso de Potifar, que tinha uma esposa. E o eunuco aqui entra mais no termo de um oficial de Faraó, é a tradução melhor. Mas a Almeida Revista Corrigida traduz como eunuco, a King James traduz como oficial de Faraó, e talvez é a tradução mais correta do hebraico. Vamos ao capítulo 38 de Gênesis, a história de Judá e Tamar. A história de José termina no capítulo 37 com José sendo vendido à casa de Potifar, e ela irá continuar no capítulo 39. Mas no capítulo 38 nós vamos ter a história de Judá e Tamar. Judá teve 3 filhos de sua esposa. Depois Judá dois dos filhos morrem, não é? E depois Judá acaba ficando viúvo. Então essa história é interessante, e aí sua nora, que estava viúva também, de 2 filhos já de Judá não quis entregar o 3º filho, mas aí ela então usa de astúcia, e tinha a lei do levirato, como ela não tinha descendente, e ela se disfarça de prostituta, ela não era, mas se disfarça, e Judá acaba se deitando com ela, e gerando filhos gêmeos dela. Quando Judá soube da gravidez de sua nora, mandou que tirasse para fora para ser queimada, porque era assim que era tratada as mulheres adúlteras, ou apedrejada ou queimada. Mas aí ela mostra